Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos e discutimos sobre os talentos emergentes do mundo do futebol. Esta semana vamos dar continuação ao que foi feito na semana passada, portanto vamos dar seguimento ao destaque dos jogadores a seguir nesta Liga NOS 2020-2021 e portanto comigo tenho o Afonso Cabral, o Miguel Palma e o Rodrigo Carvalho mais uma vez para me ajudarem e para darem a sua opinião sobre os jogadores que vamos destacar nesta segunda parte do episódio. Bom, o primeiro clube que nós trazemos nesta segunda parte do podcast é o Paços de Ferreira, um clube que andará a lutar pela manutenção esta época, um pouco à semelhança do que fez na época passada, mas ainda assim temos aqui um jovem a seguir, que já é um jovem, mas já é conhecido no panorama do futebol nacional, porque é um jogador que surgiu muito cedo no Leixões e depois acabou por ir para os Chaves, saiu para o México e agora voltou também a Portugal aqui pela mão do Paços de Ferreira. Por esta descrição penso que os mais atentos já devem ter percebido que é o Stefan Eustáquio que estamos a falar, e para isso, Rodrigo, queria-te agradecer outra vez a tua presença por estares aqui no podcast e perguntar-te qual é a tua opinião sobre este jogador, que sei que é alguém que tu aprecias bastante. Sim, é verdade. Eu acho que o Eustáquio foi um jogador que teve uma ascensão incrível. A primeira vez que ouvi falar dele, ele ainda estava no Torriense e há muita gente que conheço que gosta do Torriense e que me iam falando do Eustáquio quando lá estava. Depois teve uma ascensão para o Leixões e rapidamente chegou aos Chaves, aqueles Chaves que, se nos relembrarmos, os Chaves de Luís Castro, exatamente, que tinham um plantel incrível com Mateus Pereira e muitos... Fábio Martins também. Exatamente, Duarte também. Exatamente. A lista era longa de talento dessa equipa, e aquilo que a equipa fez coletivamente acabou por potenciar muitos destes jogadores que se sabia que tinham talento, mas que havia dúvidas quanto à sua adaptação ao futebol sénior. Era uma equipa jovem, mas o Stefan foi um desses destaques, e com todo o mérito, após uma época que foi excelente no Chaves, a meio da segunda época teve a oportunidade para sair, uma época que estava a ser bem pior do que a primeira, e viu o Cruz Azul. Foi uma decisão algo questionável e que surpreendeu muita gente, porque se falou bastante do interesse do Sporting no verão anterior. Acabou por não se concretizar a transferência, mas era um jogador que, pelo que tinha mostrado numa equipa de futebol apoiado, que geria muito bem a posse, e que ele era o membro que não só iniciava as jogadas, mas que depois prevenia muito bem a transição ofensiva dos adversários. Saiu para o Cruz Azul e no primeiro jogo teve uma lesão muito grave no joelho que demorou quase um ano a recuperar, e em janeiro voltou ao Paços, ainda a meio gás, como se costuma dizer, e agora acho que, apesar dos 23 anos, que era o nosso limite para jovem destaque, acho que merece essa menção, porque volta a Portugal e tem toda a qualidade para se destacar. Uhum. Sim, agora queria então passar a palavra ao Miguel e perguntar-te mais do ponto de vista do modelo do Pepa, o que é que tu achas que o Eustáquio pode trazer? Pode, sobretudo, acrescentar qualidade com bola, não é? No início de construção, um jogador com muita lucidez, com bola, muito critério, muita qualidade no passe, mas depois nos momentos defensivos também não se fica, não é? Apesar de ser olhado como aquele médio mais de construção, mais com bola, no momento defensivo também é forte, até mesmo pelo ar. É um médio que até é bastante completo. Portanto, eu acho que encaixa que nem uma luva no modelo do Pepa, e que eu acho que é um reforço tremendo para o Paços, e acho que vão ser muito felizes com ele, e ele vai ser feliz no Paços, espero. E quanto ao Canadá, eu acho que tem tudo para ser uma das figuras da seleção. Uhum.
Sim, Sim, Afonso, acho que vai formar uma dupla muito interessante no Passos com o Luís Carlos, o veterano Luís Carlos, que sim, continua ao mais a alto nível. arrebentar com o nosso campeonato ano após ano, com Exato. uma regularidade incrível, e acho que é uma dupla que se complementa muito bem naquele que é mais ou menos um 4-4-2, com o João Uhum, Amaral mais livre na frente, e acho exato. que tem tudo É para se incrível potenciar. como o Luís Carlos continua em alta rotação. É verdade. Realmente, é como o Rodrigo disse, uma regularidade impressionante. É um jogador que já há muitos anos realmente tem mostrado qualidade na Primeira Liga. Afonso, queria-te só perguntar mais uma questão sobre este jogador. Ele está por empréstimo do Cruz Azul ainda. O que é que achas que pode ser o futuro dele? Uma transferência em definitivo para o Paços de Ferreira, achas que era algo fazível? O Rodrigo já disse aqui neste podcast que a transferência na altura para o Cruz Azul, e eu próprio fui um dos que ficou surpreendidos, porque é uma escolha. É pouco comum um jogador sair de Portugal para o México, não é? Sendo emprestado, eu penso que foi uma boa opção, principalmente para ele, porque tendo feito cá a formação, é um jogador que é conhecido no âmbito nacional, ou seja, é conhecido em Portugal. Na altura o Rodrigo também o referiu, teve apontado muito ao Sporting, aquilo acabou por não se concretizar, mas é um jogador que volta a estar no radar dos bons clubes. Uhum. E estando no Paços de Ferreira, eu pessoalmente penso que é bastante mais fácil dar o salto, nem que seja para uma equipa de meio tabela que lute pela manutenção em Espanha ou mesmo em França, do que estando a jogar no Cruz Azul. E por isso, na perspectiva do jogador, eu acho que é do interesse dele continuar cá. Não sei depois, em termos de contrato, de cláusulas de compra, se o Passos tem esse poder de o manter. Mas Uhum. na perspectiva do Eustáquio, acho que era todo o interesse que ele continuasse cá. Podemos terminar aqui o capítulo do Eustáquio e avançar para o Futebol Clube do Porto, o atual campeão em título. E vamos então falar do jogador, do jovem jogador a seguir que nós destacamos. Neste caso é uma das contratações mais recentes que o Porto fez neste mercado de transferências, que é o Evan Nilsson, um jogador de 20 anos que foi comprado ao Fluminense por uma verba a rondar os 8 ou 9 milhões, salvo erro, e é um jogador que pretende agitar a frente de ataque do Sérgio Conceição. Ainda não participou, não entrou, e é um jogador que realmente ainda precisa, se calhar, aqui de algum tempo de adaptação para o conseguirmos ver com todo o seu nível na equipa do Porto. Eu aqui queria começar pelo Miguel, que sei que tu também acompanhas com bastante atenção o Campeonato Brasileiro, e queria te perguntar o que é que tu gostas mais de ver no Evan Nilsson. Adoro. É a primeira coisa que eu tenho a dizer, adoro este rapaz. Muito forte fisicamente, eu acho que ele é um avançado que, apesar do seu tamanho, entre aspas, também não se está nada mal com bola, muito forte a jogar também de costas, segura bem a bola, não se importa de executar o drible quando necessário, mas também ataca muito bem a profundidade, pode jogar em apoio curto. Portanto, é um tipo de jogador que vai encaixar que numa luva na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Eu acho que o Sérgio Conceição tem aqui um reforço tremendo para agora e para o futuro. Uhum. E já agora, qual é que antevês que vai ser a dupla titular de avançados do Futebol Clube do Porto? Achas que contará com o Evan Nilsson ou ele terá mais um papel de ir entrando aos poucos? O Sérgio Conceição também já disse que ele gosta um pouco de mudar também de época a época, um pouco a matriz no jogo. Vimos no jogo agora com o Braga, onde utilizou apenas o Marega, Uhum. mas vai certamente jogar muitas vezes com uma dupla no ataque. Eu acho que a preferência irá para o Taremi inicialmente. Acho que o Evan Nilsson é uma ótima solução a saltar do banco. Certo. Está bem. Em relação ao Evan Nilsson, é um jogador que me cativa muito também, e acho que é um jogador que a médio prazo pode ser muito importante para o Porto, devido às suas características. É um jogador que ataca muito o espaço. Sabemos que o Sérgio Conceição tem
não lhe quero chamar fixação, mas gosta muito do avançado móvel que ataca as costas, ataca a profundidade, e o Evanilson pode ser um bom contributo nesse sentido. É um jogador muito confiante, ou seja, não tem problemas em ir no 1 para 1. Tem bom drible, boa capacidade de saída, mesmo em termos de finalização, é um jogador que ainda novo, tem de melhorar, mas já mostra algumas qualidades, e eu penso que pela sua idade e pela forma de Sérgio Conceição entender entender os jogadores, digamos assim, eu acho que é um jogador que vai ter passar aqui por um período de maturação no Porto. Vimos-lo também na altura com o Wendel no Sporting, que hoje em dia é dos jogadores mais importantes, até foi destacado no nosso guia como o craque da equipa. Também passou ali uns largos meses de adaptação, porque sabemos que o futebol brasileiro não é igual ao português, e penso que o Evanilson também é capaz de sofrer ao passar por esse período, mas assim que pegar, vai ser um jogador muito importante. E desculpa, mas pegando aqui na tua outra questão da dupla de avançados do Porto, ainda acho que o Taremi está uns largos passos à frente do Evanilson aqui na questão da titularidade. Sendo que o Marega, não sendo um jogador muito consensual, também vai aproveitando sempre os jogos. Neste jogo o Braga foi importante, ganhou o penalti, ganhou o primeiro penalti do jogo. Portanto, penso que o Evanilson parte numa segunda linha, mas também é um jogador com 20 anos e ainda tem tempo para se afirmar. Sim, e ainda há o caso do Tony Martínez, que toda a imprensa diz que realmente vai reforçar também o Porto, e que pronto, há aqui uma batalha interessante para ver quais vai ser os jogadores escolhidos pelo Sérgio Conceição. E mesmo a chegar o Tony Martínez, um bocado na linha do Taremi também, por ter a experiência de Liga Portuguesa, também me parece, se calhar está num patamar acima do Evanilson na questão de titularidade. Só a título de curiosidade, tu falaste no Wendel e vieram os dois do Fluminense. Não deixa de ser curioso. Queria também só acrescentar aqui ainda em relação ao Evanilson, que nós também muito recentemente lançámos um artigo sobre o Evanilson no nosso site, e que também poderão consultar lá. Penso que foi no dia ou no dia a seguir a ele ser anunciado no Futebol Clube do Porto. Nós realmente lançámos uma análise um pouco mais detalhada sobre as características deste jogador, e inclusivamente um vídeo com os melhores momentos deste no Fluminense. Ok, agora vamos passar para o Gil Vicente, uma equipa que no ano passado também fez uma época muito positiva, e que esta época suponho que o objetivo também será o mesmo, de garantir a manutenção o mais cedo possível e tentar fazer um campeonato tranquilo, sem grandes sobressaltos. E então, assim, com um jovem a seguir nesta equipa do Gil Vicente, escolhemos o Mano Atan, que é um jogador brasileiro de 23 anos, um jogador que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017 e que também venceu o Campeonato Paulista no ano seguinte, portanto em 2018, e que na época passada esteve emprestado ao Oeste, que joga na Série B do Brasil, portanto um jogador aqui que deu aqui um passo atrás nesta época passada, e que agora deu o salto para a Europa e quererá certamente afirmar-se como um dos valores do nosso campeonato. Rodrigo, vou começar por ti desta vez, e queria te perguntar quais são as características que tu queres destacar deste jogador. Olha, admito que era dos jogadores que tinha menos conhecimento nesta lista, mas fui ver muita coisa dele, o Guilherme Mantuan, e fiquei muito interessado no jogador. Ele faz-me lembrar o Sauer do Boa Vista, ligeiramente, pelo estilo de médio que é. Ele que curiosamente jogou muito a lateral direito no ano passado, algo que não é muito comum, jogar a médio centro e depois passar para a defesa direito. Mas mesmo nos jogos contra eles que jogaram contra o Flamengo até, não é muito comum, mas jogou a defesa direito. Mas o que destaca é, como médio centro, a capacidade de transportar a bola, de comer metros com bola, como se costuma dizer. Chega à área muito bem, à entrada da área, tem um bom remate, facilidade no remate, tem qualidade técnica boa para um médio centro, e como já disse, cobre muitos metros.
mais para a frente do que para trás ainda, mas a sua experiência como defesa também lhe dá essa capacidade defensiva. E veremos como é que será este jogador. Ainda não tivemos essa Oportunidade. capacidade, exatamente. Mas veremos como é que se adapta, se terá impacto imediato ou não, mas eu tenho algumas expectativas para o ver jogar. Podemos passar para o Moreirense, e o jogador que nós escolhemos como jovem a seguir é o Filipe Soares, um médio português de formação de Benfica, que houve uma certa surpresa quando ele acabou por sair do Benfica para o Moreirense a custo zero, porque ele era tido por algumas pessoas como uma das potenciais apostas que o Benfica teria para fazer nas temporadas que se seguiam, mas realmente ele decidiu em sair do clube, procurar a sua sorte no outro lado, e parece ter sido uma movimentação muito acertada pela parte dele, porque realmente tem sido um dos grandes valores desta equipa do Moreirense e da Liga. Já no ano passado fez uma temporada muito interessante, também já foi um jogador que destacámos noutras alturas na ProScout, nos vários projetos que nós temos, quer a nível artigos, quer a nível de podcasts, e é um jogador que realmente tem uma grande capacidade de passe e boa visão de jogo, e que é um jogador que traz muito a esta equipa do Ricardo Soares. Afonso, posso começar por ti desta vez? Claro que sim, claro que sim. Sim, e queria-te então dizer, ou neste caso perguntar, desculpa, o que é que tu queres dizer do Filipe Soares, sendo que foi um jogador que tu especificamente pediste para falar, portanto penso que seja um jogador de quem tu gostes bastante. Gosto bastante. O Filipe Soares tem características que eu aprecio muito no médio, e vou desde já destacar a polivalência. Ele pode jogar no vértice mais avançado, no meio campo a 3, pode jogar atrás do avançado, pode partir de uma linha, e eu penso que ele desempenha todas as funções com igual competência. Para mim foi um dos jogadores de destaque da época passada do Moreirense, que fez uma época brilhante, acabou em oitavo, a par do Fábio Abreu. Claro que penso que foi quem nós destacámos como o craque da equipa no guia. Sim, foi, precisamente. Não foi? E que já marcou esta... Exatamente, e com a assistência do Filipe Soares, curiosamente. Exato, é verdade. Nem propósito. E é um médio que eu gosto bastante. Beneficiou ali também do contexto de estar a jogar com o irmão, penso eu. Deu-lhe algum alento. Para também falar mais de uma perspectiva mais pessoal, não o conheço pessoalmente, mas curiosamente uma prima minha é casada com o Alex Soares, portanto vou acompanhando mais ou menos o dia-a-dia de um e do outro através de redes sociais, e acho que ele beneficiou muito do contexto irmão na equipa, fê-lo crescer enquanto jogador, e penso que é um jogador que tem tudo para se afirmar neste ano, sendo que nós apontámos-lo como um jogador a seguir, mas penso que é um jogador que é para se afirmar, sendo que a revelação foi na época passada. Para mim, também de uma perspectiva mais pessoal, é um jogador que eu continuo sem perceber como é que fica fora das convocatórias da seleção sub-21, principalmente agora na última, que foi o duplo embate, que acabámos por jogar contra o Chipre, e o outro jogo acabou por ser cancelado. O Filipe Soares, depois da época que fez, acaba por ficar fora dessa convocatória, e mais uma vez pessoalmente eu não compreendo como. É um jogador que tem uma boa chegada à área, tem uma capacidade de pôr colegas em zona de finalização, dele próprio aparecer em zonas de finalização, tem uma grande qualidade técnica. Eu gosto muito de vê-lo jogar. É um jogador que encara sempre o jogo de frente, não tem problemas, vai no 1 para 1, e é uma das mais-valias e dos valores seguros deste Moreirense 2021. Excelente. Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa sobre o Filipe? Olha, acho que não só do Filipe, mas da equipa, acho que vai ser uma das equipas de revelação deste campeonato, até porque calculo que tanto o Rio Ave como o Vitória irão ter inícios de época mais lentos, mais irregulares pelas mudanças, não só do treinador, mas no plantel, e mesmo o Boa Vista poderá não chegar tão rápido àquele patamar que se espera.
E o Filipe Soares é sem dúvida um dos grandes talentos sub-21 do nosso campeonato. Eu lembro-me de o ver muito novo na geração de 99 do Benfica, com o Jota, com o Florentino e com esses craques todos desde muito novo. E via-se que sempre teve muita qualidade. Ele antes era mais um número 10, muito técnico, e tem mudado um pouco o seu perfil. Ajuda bastante a defender, mesmo tendo qualidade com bola, e tem sido uma revelação incrível, e este ano é um dos craques da equipa, sem dúvida. Miguel, eu agora passo para ti, mas faço já a ponte para o próximo jogador, que é do Portimonense, neste caso, que é a próxima equipa que tínhamos na lista, e o jogador que nós trazemos é o Lucas Fernandes, que é um jogador que agarrou a titularidade na parte final da época passada e que realmente mostrou aqui grandes atributos no meio do campo da equipa de Portimão, e que pode trazer aqui muitas coisas boas à equipa do Paulo Sérgio. Ele é um jogador que tem uma capacidade de remate brutal, e curiosamente com os dois pés, e portanto é um jogador aqui muito versátil e que devemos seguir esta época. Miguel, como disse, queria então pedir a tua opinião sobre este jogador, e queria te perguntar aquilo que tu vês como sendo o futuro do Lucas Fernandes nesta temporada. Sim, olha, o Lucas Fernandes podia bem ter sido destacado também como o craque da equipa, mas também há um senhor chamado Tabata, por isso a decisão certo. não era fácil. Acho que fica bem assim, destaca-se os dois. Só para dizer que o Tabata, ao que tudo indica, parece estar de saída para o Braga. Nós, quando fizemos o guia, essas notícias ainda não tinham saído, e portanto agora se calhar o Lucas é realmente o craque e o jovem assim. É mesmo o Lucas. É um médio muito, muito versátil, tecnicista, mas também muito, muito intenso, um pau para toda a obra, está em todo o lado, com bola, sempre em alta rotação. Tem uma grande influência no meio campo do Portimonense, tanto no momento ofensivo como no momento defensivo. Eu acho que com a saída do Tabata, que em princípio se irá confirmar em breve, que vai ser a grande figura de proa deste Portimonense. Em relação aqui ao Lucas Fernandes, está um bocado como o Rodrigo referiu há pouco, no mesmo patamar que o Eustáquio, é um jogador já de 23 anos que nós apontámos como jovem a seguir. Mas para mim é um jogador, e eu acompanhei muito o Portimonense, sobretudo no pós-confinamento, e foi um jogador que me fascinou. Ele o ano passado acaba por fazer 29 jogos, mas como tu disseste, David, acaba por agarrar a titularidade de forma absoluta e impertrível a seguir, naquele primeiro jogo com o Gil Vicente, que ele acaba por marcar aquele golaço de pé direito que até dá a capa da France Football, não sei se vocês estão recordados. Sim. E ele foi, eu acho que ele beneficiou muito da entrada do Paulo Sérgio na equipa, e mais do que da entrada do Paulo Sérgio na equipa, no comando técnico, beneficiou muito da subida de rendimento. Eu ao ver a equipa do Portimonense o ano passado, nunca diria que iam estar na posição de descer de divisão, e acabaram por descer de divisão em campo, não é? Certo. Conseguiram manter-se apenas por decisões administrativas, mas em campo ficaram em penúltimo. E eu, olhando para a equipa do Portimonense, fiquei com alguns problemas em perceber o que é que se poderia ter passado, e acho que o Paulo Sérgio entrou e conseguiu trazer à tona o verdadeiro valor da equipa, ou seja, uma equipa que na altura tem Lucas Fernandes e Tabata sobretudo, não pode ser uma equipa que anda a lutar pelo primeiro lugar acima da linha d'água, exatamente. Exato. E em relação ao Lucas Fernandes, já destacaram aqui, é um jogador com remata e tem um excelente passe longo com os dois pés. Eu de qualquer forma gostava de destacar o pé direito, que o remate de pé direito dele é fora do comum, aqui para a Liga Portuguesa e para o futebol europeu até. E acho que ele teve muito bem e conseguiu agarrar o lugar num meio campo que não era fácil, um meio campo com muitas soluções, que tinha o Paulinho, tinha o Pedro Sá, tinha o Rómulo, tinha o Bruno Costa, que entretanto chegou em janeiro também. Portanto, todos jogadores de qualidade, o próprio Denner também, todos jogadores de qualidade, e acho que o Lucas Fernandes assumiu-se. O Filipe disse-o também, é um jogador um bocado de pau para toda a obra, ataca bem, é muito intenso em ações defensivas, tem uma reação muito
forte à perda de bola, e em equipas que subam mais ou que apresentem um bloco um bocado mais alto, é um jogador muito perigoso, porque consegue com muita facilidade colocar a bola nas costas, seja de pé direito ou de pé esquerdo, mesmo em futebol combinativo também é muito forte. É um dos jogadores de quem eu mais gosto neste campeonato. Pode haver médios melhores, mas gosto muito das características do Lucas Fernandes. Nunca vira a cara ao jogo e isso faz-me gostar bastante dele. Uhum. Rodrigo, vou-te começar por ti agora no próximo jogador, o Meshino, Ryotaro Meshino, um jogador japonês que chegou esta época também ao Rio Ave via Manchester City, e que curiosamente também ele entrou aos 88 minutos, salvo erro, e depois marcou passado logo 2 ou 3 minutos na primeira jornada. E portanto também aqui a confirmar uma boa entrada com o pé direito no nosso campeonato. Ele é um jogador que um bocadinho ao estilo dos jogadores japoneses que temos visto nos campeonatos europeus. É um jogador de baixa estatura e muito ágil, e depois tem uma grande capacidade técnica e uma grande relação com bola, e queria te perguntar se, para além disso, o que é que tu gostas de ver neste jogador e o que é que achas que ele pode ser nesta equipa do Rio Ave e neste modelo do Mário Silva? Olha, acho que ele não precisou de muito tempo para mostrar a sua qualidade. É um jogador, eu já ouvi algumas comparações com o Nakajima, e eu gosto bastante de seguir, é uma fixação minha, mas gosto bastante de seguir as seleções jovens japonesas porque gosto da maneira como jogam, são muito, muito, muito talentosas com bola, têm umas ideias muito interessantes no futebol, e eu tinha algum conhecimento sobre o Meshino por estar no campeonato escocês, e ele fez uma boa temporada no ano passado. Ele que estava no Hearts, e aquele pé direito que o vimos a fazer o golo nesta primeira jornada vai valer muito dinheiro daqui a uns anos. Ele está emprestado, era bom se o pudéssemos ver mais do que uma temporada. É um jogador que apesar da estatura, é muito potente. Ele consegue arrancar com muita facilidade, mesmo com defesas em cima, ele aguenta bem a carga. E como disse, ele gosta de partir da esquerda para o meio, sente-se muito confortável em zonas interiores com bola, e é quase o protótipo do jogador ofensivo japonês que temos visto pelos diferentes campeonatos, como disseste, e pode ser uma mais-valia. Que o Meshino vai encontrar aqui no Rio Ave um modelo de jogo que pode realmente potenciar as suas características, o seu futebol, algo que na Escócia se calhar nem tanto, apesar de ter feito uma temporada interessante. O Rio Ave tem muita qualidade no meio campo ofensivo, mas acho que o Meshino tem o seu espaço. Uhum. Afonso, alguma nota final sobre este jogador? Vou de acordo ao Miguel e ao Rodrigo. O Rio Ave é uma equipa que nos últimos anos tem pautado o seu jogo por querer ter a bola, e nesse sentido os jogadores de qualidade técnica acima da média entram sempre bem, seja a partir do banco, seja no 11 titular, e tendo em conta as raízes e o que o futebol japonês nos tem habituado a jogadores muito tecnicistas, acho que pode ser um bom contributo para a equipa de Mário Silva nesta época. Agora deixo eu uma nota final, só a título de promoção de um episódio passado que nós fizemos. Nós destacamos mais alguns jogadores japoneses aqui no Scout Radar há 2 episódios atrás, portanto quem também tiver essa curiosidade e ver o próximo Meshino ou o próximo Nakajima poderá também ter aí algumas sugestões para estudar e para observar esses jogadores que nós indicamos. Ok, acho que então podemos passar para o Braga, e onde o jogador que destacámos foi o Francisco Moura, que é um defesa lateral esquerdo. Ele, na verdade, pode fazer a ala inteira, e é isso que tem feito e que nos mostrou esta pré-época, e que tem sido um jogador que realmente deixou aqui grandes indicações, porque acho que ninguém estava à espera de ver já este nível neste jogador. Afonso, queria começar por ti desta vez, e queria te perguntar o que é que tu gostas de ver no Francisco Moura, e se achas que ele pode ser um jogador para discutir a titularidade com o Sequeira nesta equipa do Braga.
Isso da titularidade é mais complicado, mas em relação ao Francisco Moura, e aproveito para dizer também que fui eu que escrevi na altura sobre ele no guia. Foi um jogador que me fascinou muito. Ele é mais um produto das escolas do Braga, um bocado na linha do Chadas, que depois acabou por desiludir um pouco, e principalmente do Francisco Trincão. Um, e acho que este sistema valoriza as suas qualidades. Ele pode fazer a linha inteira do lado esquerdo. O Francisco Moura é extremo de raiz. Ele no Júnior jogava a extremo. Tanto que na última época que fez pelo Sub-19 do Braga acabou com 13 golos na temporada em 31 jogos, salvo erro. Mas neste sistema do Carvalhal é adaptado ali à ala esquerda, ou seja, acaba por ter a linha toda à sua responsabilidade, e eu acho que, sendo um extremo adaptado a lateral, como tivemos muitos de sucesso cá em Portugal, assim o primeiro que me vem à cabeça até é o Nelson Semedo, as qualidades e as capacidades técnicas estão lá, ou seja, é um jogador com muita capacidade no último terço, bom cruzamento, tem uma boa saída no 1 para 1, encara os jogadores sem problemas. E a grande questão aqui passa por saber qual é que vai ser a adaptação dele ao momento defensivo, ou seja, à reação à perda, à organização ofensiva, sendo que muitas vezes o Carvalhal monta as linhas a 4, ou monta a primeira, ou seja, monta duas linhas de 4 nos defesas e nos médios. Vamos ver que posição é que ele vai ocupar, se vai ocupar o vértice do lado esquerdo dos médios ou dos defesas laterais, dependendo daquilo que o Carvalhal também privilegiar e naquilo que ele vir nele. Mas acho que é um jogador muito interessante. Talvez houvesse outros jogadores que poderíamos destacar nesta equipa do Braga, mas pareceu muito interessante este Francisco Moura, até pelo que vi dele nesta pré-época em contexto semi-competitivo, mas contexto de sénior. E na altura destaco também aqui o jogo dele contra o Benfica, que ele acaba por entrar numa altura em que também, salvo erro, entra também o João Ferreira para a lateral do Benfica. Ou seja, foi ali um duelo 1 para 1 entre dois jogadores portugueses muito jovens, e na altura acho que todos ficámos encantados com o Francisco Moura pela quantidade de duelos que ganhou ao seu homólogo, ou seja, ao João Ferreira. É um jogador que tem muito para dar no Braga. Em relação àquilo que me perguntaste da titularidade, eu penso que o Sequeira neste momento é o titular de caras, e também nesse jogo amigável vimos o Murilo a ser testado na linha do lado esquerdo, mas penso que, na minha opinião, em pouco tempo o Francisco Moura pode ser a segunda opção atrás do Sequeira, ou seja, este teste do Murilo pode ser facilmente ultrapassado com um bom índice em treinos, um bom empenho do jogador, mas vamos ver. Era um jogador que eu gostava muito de ver mais vezes e num registro competitivo mais a sério. Uhum. Só para acrescentar que o Murilo foi emprestado pelo Braga, portanto essa Certo, parte ok, então pronto, já está então tirada, já ultrapassou na já está hierarquia. tirada de parte, exatamente. Exatamente. Pronto, eu agora queria só pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque as próximas equipas vão ter que ser feitas de uma maneira um pouco mais célere, porque infelizmente o nosso tempo já está a chegar ao fim, e portanto queria também só aqui alertar para uma mudança de dinâmica que vamos fazer, e apenas vamos ter um comentador por cada jogador que falta. Infelizmente o tempo não dá para tudo, e nesse sentido queria então falar com o Miguel sobre o Alex Pinto, que é o jogador do Farense que nós destacámos como jovem a seguir, um jogador que veio depois de uma época onde partilhou a titularidade com outro jovem também, o Fernando Fonseca no Gil Vicente, e que são dois defesas laterais portugueses, jovens. Mas pronto, agora vamos falar do Alex, e queria-te então perguntar o que é que tu querias destacar do Alex Pinto, um jogador que veio de grandes escolas de formação nacional como o Vitória e o Benfica. Sim, tem certamente boa escola, boas referências. Não teve uma passagem fácil no Benfica, era muitas vezes visto como às vezes o patinho feio da equipa. A verdade é que também nunca foi propriamente um jogador de deslumbrar muito. No entanto, no Gil Vicente, quando jogava, conseguia apresentar uma regularidade muito, muito maior do que tinha vindo a apresentar, tanto a nível ofensivo como defensivo. É um jogador
Pode atuar como central, mas ele é lateral, muito forte fisicamente, muito alto, chega facilmente às zonas adiantadas para o cruzamento. Dada a sua estrutura, também ganha muitas bolas pelo ar. É muito competente no momento defensivo e num para um defensivo. Eu acho que o Alex Pinto vai ter aqui no Farense uma excelente oportunidade de se afirmar na Primeira Liga. Uhum. Excelente. Rodrigo, passo então agora a palavra para ti e vamos para o Benfica, onde o jovem que decidimos destacar foi o Darwin Núñez, uma das últimas aquisições e, na verdade, a aquisição mais cara da história do futebol português, 24 milhões de euros. É um jogador que realmente vem um pouco pressionado por essa etiqueta, digamos assim, mas que apesar disso é um jogador com muita qualidade e que se calhar justifica o investimento, tanto pela sua qualidade atual como pelo potencial que tem e realmente ainda poderá ser um jogador que trará retorno financeiro ao Benfica se render aquilo que toda a gente espera que ele renda. Quais são as características principais que tu queres destacar do Darwin? E queria-te perguntar também para fazeres aqui uma pequena antevisão do que poderá ser a época dele. Olha, acho que primeiro que tudo, acho que o valor nos dias de hoje não deve ter tanta relevância como ainda se dá. 24 milhões, se não me engano, o Darwin assina por 5 anos de contrato. Sim, E exatamente. há uns anos, Até 2025. exatamente, e não há muito tempo víamos os clubes grandes todos os anos a comprarem um jogador de 5 ou 6 milhões ou até mais, todos os anos que nunca serviam. Ou seja, vendo de uma perspectiva de investimento, esses 24 milhões, se o Darwin se confirmar que fica aos 5 anos, hão certamente de dar o retorno, seja desportivo ou financeiro. Depois, olhando para as características do jogador, acho que tem muito potencial para ter um impacto gigante na nossa liga. Ainda por cima, depois de ver o primeiro jogo, confirmou ainda mais algumas das ideias que eu tinha. O facto de ser muito forte fisicamente e muito rápido, desgasta as defesas contrárias, aparece nas costas constantemente, abrindo espaço depois entre a linha defensiva e a linha média dos adversários, onde jogadores como Walt Schmidt, como Pizzi, como Rafa, como Tarapte podem aparecer, e o próprio Cebolinha, podem aparecer como se viu neste primeiro jogo, e ele não só marca, como irá, com o seu trabalho e com a sua inteligência de movimentos, irá dar a marcar muitos golos por criar esse espaço e até com as assistências, como vimos no primeiro jogo, que fez logo 2 assistências. Esta era a ideia que eu já tinha do que vi dele no passado e creio que confirma os seus pontos fortes e como pode ser muito importante para a equipa de Jorge Jesus. Uhum. Vamos do Benfica para o outro grande rival de Lisboa, para o Sporting, e agora vou pedir ao Afonso para nos falar aqui um pouco do Nuno Mendes, que é um jogador que também espera-se que confirme as excelentes indicações que deixou nesta época que terminou, de 2019-2020, e que é um jogador que realmente surpreendeu tudo e todos pela sua categoria na equipa principal do Sporting. O Nuno Mendes, eu acho que beneficiou também muito da reestruturação que houve no Sporting, ou seja, daquela entrada do Rubén Amorim, em que aquilo não funcionou como o ano zero, mas havia pouca pressão, ou seja, o Rubén Amorim pôde lançar vários jovens a testá-los, e o Nuno Mendes, a par para mim do Eduardo Quaresma, foram os que mais se sobressaíram. Podemos também falar do Mateus Nunes, mas também já é um pouco mais velho. Mas em relação aqui ao Nuno Mendes, é um lateral com ótimas características para fazer o corredor todo. Ele tem uma capacidade de cruzamento, para mim, extremamente invulgar. Vi muito poucos jogadores com a capacidade dele de cruzamento, seja parado, seja na passada. A bola sai quase sempre tensa do pé. É muito raro vermos este jogador fazer aquele cruzamento que estamos muito habituados a ver os laterais a fazer, da bola ir parar à bancada. E gosto muito dele por isso, na forma como se envolve no ataque, consegue chegar a fazer combinações diretas muito rápidas, aparecer nas costas, e também pela forma e pelo empenho que ele dá ao momento defensivo da equipa. É um jogador muito, muito esforçado a defender, percorre muitos quilómetros em campo,
tem todas as condições para no futuro a continuar a evoluir desta forma, ser talvez o titular até da seleção nacional. Recordo que o Nuno tem 18 anos, fez a estreia no Sub-21 há menos de um mês, com 2 assistências. Pronto, o adversário era o Chipre, não dá para medir bem, mas não deixa de ser uma boa estreia. E é um jogador que eu acho que este ano vai ser titular de caras no Sporting. Pode beneficiar também do contexto do Antunes, pela experiência que o Antunes lhe pode dar e pelos ensinamentos que lhe pode transmitir, mas penso que ele parte bastante à frente do Antunes naquilo que será o 11 base de Rubén Amorim. Exatamente, até parece que antecipaste a minha questão, porque era mesmo isso que te queria também perguntar, qual é que era a tua opção entre Nuno Mendes e Antunes, mas acabaste por responder a isso de uma maneira categórica. Ok, acho que podemos então encerrar esta parte do Sporting e passarmos para o Vitória, que é o último clube que temos aqui na lista. Mais uma vez recordo que isto foi tudo por ordem alfabética e que o jogador que decidimos destacar no Vitória foi o Noah Holm, que é um jogador que veio dos sub-19 do Leipzig e que é um jogador, um avançado centro muito potente, muito forte fisicamente, rápido e ágil, e que é um jogador que será para discutir a titularidade com o Lyle Foster e com o Bruno Duarte, que também, apesar de nesta altura estar lesionado, é um jogador que contará para as contas da titularidade. Assim sendo, e visto que os últimos 3 clubes que falámos foi um para cada comentador, quem é que quer terminar a coisa? Se quiseres, eu posso assim terminar Pode esta ser, Rodrigo, dose, força. dose de scouting que tivemos aqui para quem nos segue. Acho que o Holm, eu sinceramente não esperava que fosse o Lyle Foster a começar a temporada como titular. Acredito que tenha alguma experiência a mais do que o Holm no futebol sénior. É um jogador que o Foster já tem 20 anos, o Holm ainda tem 19. Mas do que conheço e principalmente do que vi da Youth League no ano passado, o Holm tem tudo para ser um grande jogador. É internacional norueguês por todos os escalões. Jogou muito bem contra o Benfica na Youth League no ano passado. Jogador forte, fisicamente, muito móvel, principalmente para o tamanho dele e para as dimensões físicas dele. Ele tem 1,86 m, ele é muito móvel, é rápido e aparece muito bem em frente à baliza, é um finalizador e mostra-nos sempre muito. Sei que neste momento não está a ser titular. As exibições do Lyle Foster nestes primeiros 2 jogos que vi, tanto o amigável como a primeira jornada frente à Bessade, não me convenceram muito e não sei se o Tiago irá alterar o jogador da frente. Sei sim que qualquer um deles poderá dar características diferentes ao jogo do Vitória e o Rome certamente estará preparado para ter minutos e para esta primeira experiência no futebol profissional ao nível sénior. Uhum. Ainda sobre o Vitória, queria só recomendar o artigo que nós também fizemos sobre as movimentações da pré-época e sobre este novo modelo que o Carlos Freitas tem estado a implementar no Vitória e que realmente é uma leitura muito interessante para quem gosta desta parte de scouting e de direção desportiva e da própria gestão de plantéis dos clubes. Chegamos então ao fim da lista. Portanto, já apresentámos todos os jogadores que tínhamos para destacar, um por equipa. Foram realmente 2 episódios de grande, onde falámos de nomes de grande qualidade e com umas contribuições essenciais pela parte dos nossos comentadores, a quem queria também agradecer a vossa presença e o tempo despendido nestes 2 episódios. Não sei se querem deixar alguma nota final, alguma outra sugestão de outro jogador que tenham. Em relação a jogadores, acho que ficávamos aqui mais 1h30 se começássemos a falar de outros, mas queria só agradecer também aqui a presença, por me terem aqui. Foi um prazer enorme poder estar aqui a falar convosco durante estes 2 episódios. Uhum. Rodrigo, alguma nota final? Sim, que o lema que a Liga Portuguesa
tanto gosta de usar, que é o futebol com talento. Há muito talento em Portugal e estes são só alguns dos jovens que temos de qualidade no nosso campeonato e que possivelmente, e espero que com as escolhas dos treinadores e com o perfil dos treinadores que iremos ter na nossa liga este ano, que se possam evidenciar por aquilo que melhor sabem, que é jogar e mostrarem o seu talento a todos os adeptos e que esses clubes possam também produzir estes jogadores e beneficiar no futuro de uma possível venda, porque é disso que os clubes também vivem, mas o rendimento em Portugal será sempre importante e espero que todos contribuam ao máximo para cada uma das equipas. Uhum. Miguel, alguma nota queiras deixar? Sim, só para dizer que, falando de outros jogadores, podíamos gravar mais 2 ou 3 episódios facilmente e também destacar e dar os parabéns aos clubes da Liga NOS, que realmente esta temporada viu-se que atacaram bem o mercado na generalidade, com bons jogadores a virem para o nosso campeonato, aumentarem a qualidade individual, e eu acho que este ano vamos ter um campeonato muito, muito interessante. Eu queria agradecer mais uma vez aos três, a todos os nossos ouvintes que estiveram connosco durante este tempo todo, e queria-me então despedir e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!